Olá, tudo bem? Estamos aí mais um ano aí trazendo mais um método aí para vocês, método pelos dividendos projetados, ou como alguns analistas chamam de dividendos descontados, tá? Inicialmente, quem está chegando agora que não conhece as planilhas, se puderem entrar lá, tá, no nosso canal, seguir, curtir, assistir os vídeos, tá? Tem um vídeo aula de todos os métodos. Então todos os métodos, são 22 métodos, se eu não me engano, tem vídeo aula deles explicando passo a passo e dando dicas também para precificação de ativos, para cálculo de preço teto, métricas, mercado, parâmetros, tá? Então tem bastante coisa, quem puder ir assistindo, você vai pegar uma noção muito boa de precificação de ativo para não errar, tá? Para não comprar errado, para não comprar na alta, para não comprar acima do preço teto. Então hoje a gente veio trazer mais um método, tá? Que é esse método aqui que eu venho trazer para vocês, que é o método de dividendos projetados ou de dividendos descontados, como alguns chamam, tá? Eu trouxe aqui, vou trazer um ativo que é bem conhecido aí, que é a Taesa, né? Transmissora de energia elétrica. E vou explicando aqui passo a passo, a hora que nós fomos achando as premissas, né, eu vou explicando como que funciona esse método. Tá? Como vocês sabem, eu não aprofundo muito, então quem tiver com maior conhecimento, procure alguma explicação sobre esse tipo de método, mas eu faço a planilha e dou de aula bem rápido para você aprender a usar, tá? E ter um resultado com rapidez. Então vamos lá aqui, ativo, todas as nossas planilhas, quando você adquire, é só preencher os campos em brancos, tá? A hora que adquirir ela tem aba explicando como utiliza cada um dos métodos, como você utiliza a planilha. Qualquer dúvida pode mandar e-mail, pode perguntar nos vídeos que eu respondo, tá bom? Mas aqui vamos para a planilha que é o mais importante. Então, Taesa, coloquei o código do ativo, automaticamente vai me dar a cotação. Aqui a primeira coisa que nós vamos fazer é achar as premissas para a taxa de desconto e a taxa média de crescimento dos dividendos. Tá? Esse método, nós vamos encontrar o custo de capital próprio, que é o CAE, que nada mais é do que uma taxa que a gente vai pegar e um prêmio de risco em cima do ativo. Tá? Então, assim, por que a gente usa essa taxa de desconto? Nada mais é do que esse ativo da renda variável, para mim investir nele, ele tem que me pagar acima de uma renda fixa, acima de um título do Tesouro. E acima disso, ainda me pagar mais um pouco pelo risco que eu vou ter de investir numa empresa, numa renda variável. Tá? Então, é isso do que se trata investir nesse tipo, usar esse tipo de taxa de desconto para fazer a precificação do ativo. Então vamos lá. Primeira coisa aqui, a gente vai usar como premissa nessa planilha o tesouro pré-fixado. Tá? Por que o tesouro pré-fixado? É um título do governo, onde você compra uma dívida do governo, e é um título muito seguro. Tá? Então a gente vai usar esse título como a primeira taxa de desconto. E depois um prêmio, tá, em cima, também um percentual em cima a título de prêmio de risco. Então, onde que a gente encontra esse tesouro pré-fixado? Nos rendimentos dos tesouros. Se você colocar lá no Google e colocar rendimentos tesouro direto dos títulos do governo, vai aparecer essa planilha. E aqui vai ter, ó, tesouro pré-fixado 2028, é o tanto que ele está pagando por ano, 12,97. Lógico que aqui ainda é o bruto, né? O líquido ainda é descontado o imposto de renda, mas vamos trabalhar de forma defensiva em cima do 12,97. Se alguém quiser abater o imposto de renda, pode fazer também, trabalhar aí com o imposto de renda abatido, mas aqui para facilitar vou copiar na íntegra os 12,97. Prêmio de risco, hoje os analistas usam de 1 a 3% aí, na maioria dos ativos. Como esse é um ativo de dividendos, é um ativo, uma empresa de longa data, muito conhecida, eu vou usar um prêmio de risco aí de 2%, tá? E o custo de capital próprio nada mais é do que a soma dos dois, tá vendo? Da taxa do desconto do título mais a taxa do prêmio de risco. Então aqui você pode usar 2, pode usar 1,5. Se você achar que o ativo tem pouco risco, vamos usar 1,5 e ele vai fazer a somatória. Tá? Então essa é a primeira parte que a gente vai preencher. A segunda parte, que a gente vai localizar? Vamos fazer a taxa média dos crescimentos dos dividendos. Como é um método que utiliza os dividendos projetados, a gente vai lá e vamos procurar o que essa empresa pagou por ano de dividendos e colocar nessa tabelinha para a gente achar a média e o crescimento. Tá? Então vamos lá abrir o Status Invest, o Investidor 10,
O site que você achar mais completinho, vamos lá em dividendos, está aqui já aberto, vai agrupar por ano, vai colocar o máximo, e aqui ó, 21, 22, 23, 24, 25, nada mais é que copiar, R$1,50, 1,61, 0,97, 1,17 e 1,07, trazer para cá. Colocou aqui automaticamente vai me dar a média, 1,26, e você vê que ele, na média ele vem caindo, aqui em 2022 ele pagou 1,61. Eu sei o motivo, hoje a Thaís ela perdeu algumas concessões e acabou tendo que diminuir aí esses dividendos, tá? Então, por isso que a Taísa hoje ela paga um dividendos menor. Pode ser que futuramente ela consiga mais concessões e aumente esses dividendos, tá? Mas por isso que caiu. Então você vê que é uma empresa que hoje que ela está com uma queda aqui nos dividendos, tá em uma média de 1,26. Sabendo que a gente está em queda e que ela pode melhorar, a gente vai achar aqui ó, a taxa média de crescimento dos dividendos. Poderia ser zero, mas eu como acredito um pouco nas novas concessões da Taesa, a gente vai colocar aí 1%, mas aqui você pode usar do seu conhecimento, do estudo da empresa. Se acha que vai cair mais, deixa zero, tá? Que não tem crescimento, mas eu vou acreditar aí que essa empresa aumente aí 1%, ao ano, ou 0,5%, todo ano tem essa taxa de crescimento, mas aí cada empresa você pode estudar em cima do histórico, tentar ver se vai subir, vai descer. Você vê que em 2023 ela pagou mais baixo, depois ela deu uma subida, tá? Então eu acredito que essa taxa de média de crescimento aí durante os anos vou colocar 1%, entre positivo e negativo 1% no ano, tá? Hoje, para você ter ideia, os últimos 5 anos é menos 5%. Se você colocar mais anos, você vai ver que ela vem mantendo aqui, sobe e desce, tá vendo? É uma gangorra. Depois aqui ela teve uma alta, caiu e pode ser que ela suba de novo. Então, aí você que vai precificar isso, você que vai usar seu conhecimento e fazer testes, né? Colocar 1%, 0%, colocar 2% para ver o que a planilha te traz, tá? Depois disso daqui, o que a gente vai fazer é o crescimento na perpetuidade. Muita gente coloca a planilha e fala assim, qual que é o crescimento? A pessoa chuta qualquer número. Eu já gosto de usar o outro método que tem na planilha para fazer e ver esse crescimento. Tá? Esse crescimento na perpetuidade nada mais do que o crescimento do lucro líquido da empresa. Se você ir lá na planilha, vai estar aqui, ó, teto por VPL barra perpetuidade. Aqui eu nem vou mexer nela aqui, tá? Como Porto Seguro aqui, mas a gente já está com os números aqui do lucro líquido da Taesa. O que eu vou fazer? Só preencher aqui ó, os lucros líquidos, porque aqui em cima ela vai me dar o crescimento, a média de crescimento. Então eu vou pegar lá novamente no Status Invest, vamos descer aqui, ó, onde tem lucro líquido. Aqui, ó, proventos, tira, payout, lucro líquido. Tá aqui, ó, 2,21 bilhões, 1,44, vendo 1,37, 1,69, 1,21. Aí a gente vai trazer para cá, ó. Então 2,21 aqui, tá errado até, 2,21, 1,44, 1,36, 1,69, 1,21. Automaticamente ele vai me dar aqui, ó, que de 2021 para 2022 teve menos 35% de lucro líquido, depois menos 6, depois subiu para 24, depois caiu 28 e me dá uma média aí de menos 45, somando o que caiu e o que subiu, tá? Então você vê uma empresa que ela não vem tendo uma subida de lucro líquido. Você vê que ela vem um ano bem, um ano mal. Então, uma empresa que não tem uma subida de perpetuidade muito grande. E aí vai muito também do conhecimento do futuro da empresa, do que você acredita nessa empresa. Então, é uma empresa que eu vou usar aqui uma perpetuidade de 1%, que ela, entre subidas e descidas, vai subir 1% só o ano. Tá? Então, é uma empresa que está com um lucro líquido não crescente, tá mais ou menos um sobe e desce, então é bem complicado esse tipo de empresa, embora seja uma empresa de muitos anos, né? Então eu coloquei aqui 1% do crescimento dela, tá? Aqui você vai colocar a data inicial e a data final do ano, é mais para a gente trazer a fração e deixar um negócio mais exato, porque às vezes você compra no meio do ano e não vai receber os dividendos do ano inteiro. Então, para projetar, se você comprou em fevereiro, coloca 1 de fevereiro, né, quando você comprou a data, e a data final, que ele vai achar a fração aqui e a fração em cima dos dividendos projetados. Tá? Fez isso, terminamos a parte de premissa de taxa de desconto. O resto é tudo automático, é bem simples. Porque agora ele vai trazer aqui a data, né, a fração, os anos de projeção, o período, tá?
cada período vai trazer aqui, vai trazer a fração do ano, um ano inteiro, 0,92%, vai trazer os dividendos por ações, que nada mais é o que a gente colocou aqui em cima, ó, tá vendo? Trouxe para cá, e vai fazer a projeção dele em cima do crescimento, em cima desse taxa de crescimento de 1%. Tá? Então, se vai subir vai subir e descer, mas como é uma projeção, então a gente vai colocar que, tá vendo, o dividendo vai manter. Não vai ter uma subida muito grande entre subidas e descidas, ele vai manter durante até esses 5 próximos anos, né? Então aqui depois ele vai trazer para perpetuidade. Ele utiliza aqui mais ou menos o método de Gordon para trazer essa perpetuidade dos dividendos. Vai achar a fração do ano também desses dividendos. E depois ele vai trazer esses dividendos para o valor presente, que nada mais é pegar esses dividendos pagos e descontar a taxa, o custo de capital próprio, que mais ou menos descontando e trazendo para o valor presente e depois achando a perpetuidade em cima do valor presente. E automaticamente ele vai te dar um preço teto por dividendos projetados ou por descontados, né? Cada um chama de um jeito, de 8,03. Então você vê que a margem de segurança hoje para você investir na Taesa, que dentro desses parâmetros, dessas premissas, teria que estar pagando R$8 ou próximo disso. Então é menos 43 negativo aí de margem de segurança. Então que preço teto acima. Lógico, lá na frente, esse tesouro caiu, tá 9% o tesouro. Você vai ver que, hora que ele cai, sobe esse preço teto. Ah, mas essa empresa ela ganhou um monte de concessão. A média de dividendos vai subir para 5. Você vê que ela já sobe para 13,44. O crescimento dela agora vai crescer 5% ao ano. Você vê que já vai para 20. Então, essas as premissas que é utilizado para fazer essa projeção e trazer em cima desses dividendos para o valor presente. Então, isso daqui, essa planilha te dá um campo bem bacana, usando aí custo de capital próprio, já no crescimento da perpetuidade, taxa média de crescimento de dividendos, para você estar achando o preço ideal do seu ativo. Tá? Então, bem simples, bem bacana, método bem legal, vai ajudar aí também, junto com os outros métodos, a você estar chegando aí no preço ideal, aí no preço de compra, e estar entendendo por que aquele ativo é interessante naquele momento, por que ele não é interessante, e tentar entender também, procurar lá na internet, assistir vídeo, por que o lucro líquido está caindo, tá? Por que não tem valorização, para tentar entender se é dentro desse título de renda fixa é interessante você colocar seu dinheiro na renda variável, tá? Hoje está bem complicado, você vai ver que a maioria dos ativos vai dar preço teto acima, porque a gente está no topo, né, o Ibovespa, ele está em topo máximo, então os ativos estão bem precificados bem alto, então acaba tendo um preço teto acima, né? Então o valor acima ali do preço teto, tá? Mas é isso, espero que gostem, ajude nós lá, se inscreva e baixem as planilhas, tá bom? Obrigado, valeu!